Transformações corporativas dependem de modelos, dependem de metas e métricas, dependem de processos, dependem de portfólio, dependem de ajustes financeiros, dependem até do mercado. Mas tudo isso tem uma coisa em comum: pessoas. Sempre dizemos que empresas não se transformam. São as pessoas que transformam as suas empresas. Então, uma empresa que deseja se transformar precisa apoiar a transformação da sua equipe. Pessoas são impactadas de várias formas quando empresas decidem ajustar os seus modelos de negócio. Transformações geram inseguranças, geram receios, afetam a produtividade, prejudicam o clima de trabalho e muitas vezes nos fazem até perder colaboradores. Por isso, precisamos de uma atenção especial à gestão de pessoas durante as transformações corporativas. Os desafios da gestão de pessoas durante uma transformação corporativa envolvem, em primeiro lugar, ajustar as atribuições da equipe. Atribuições são coisas que cada pessoa da equipe deve fazer, coisas que cada um deve ser capaz de entregar, de produzir. Esses ajustes de processos e metas que nós fizemos já mostraram quais são as novas atividades que devem ser feitas e entregues, mas não disseram quem as fará. É muito importante também não confundir atribuições com cargos ou papéis. Alguns executivos associam imediatamente novas atribuições com novas pessoas. A ideia de trazer um especialista para resolver o problema. Definir como essas novas atribuições serão distribuídas é bem mais complexo e delicado que simplesmente trazer alguém. Não existem super-heróis nesse contexto. Lembre-se, quando fizemos os ajustes de processos, isso não significa complicar as coisas obrigatoriamente. Também tivemos atribuições que deixaram de existir, algumas foram simplificadas e assim por diante. Portanto, distribuir as novas atribuições não significa obrigatoriamente mais trabalho para a equipe. Significa, para alguns, fazer coisas de uma forma diferente. Aliás, vai aqui uma dica. Se ao final do seu ajuste de processos o número de atribuições que surgiram ou que aumentaram supera em muito as que diminuíram ou desapareceram, tem alguma coisa errada com seus novos processos. Não confunda os novos processos com o período de transição, aquele em que os dois modelos estão convivendo e no qual, aí sim, muitas vezes precisamos acumular responsabilidades. Esses períodos de transição são finitos e por tempo bastante limitado, exatamente porque são muito desgastantes. E isso precisa ficar claro para a sua equipe. As pessoas têm que saber diferenciar o esforço extra que somos obrigados a fazer durante uma transição daquilo que realmente serão as suas novas atribuições e responsabilidades. As pessoas geralmente estão dispostas até a enfrentar um curto período de trabalho extra, sabendo que é um período de transição e sabendo principalmente como e quando mais ou menos ele deve terminar. Temos adiante um capítulo dedicado exclusivamente à gestão desses delicados períodos de mudança. A primeira pergunta que um gestor se faz nesse momento é: podemos distribuir essas atribuições entre os membros da equipe? Os gestores, nessa hora de distribuírem e dividirem atribuições, devem levar em consideração, obviamente, diversos fatores, como as competências técnicas para realizar essas tarefas, e dessas todos lembram imediatamente, são as mais fáceis de avaliar. Mas também a gente tem que levar em consideração o perfil e as competências comportamentais exigidas do responsável por essas tarefas, e essas são menos evidentes e nem sempre são levadas em consideração. Também precisa se levar em conta a disponibilidade de tempo de cada profissional para realizar essas tarefas, e é muito importante a gente lembrar que ser capaz e estar disponível são coisas bem diferentes. Tentar atribuir mais responsabilidades a um bom profissional que já está no limite da sua ocupação usualmente não é uma boa ideia, especialmente se a gente estiver falando de atividades fora do seu padrão usual de trabalho. E por último, uma coisa que pouca gente lembra: o interesse e a motivação de cada profissional em assumir esses desafios. Lembre-se, novas atribuições sempre envolvem algum risco para quem as assume, e algumas pessoas não lidam bem com isso. Bom, como é que a gente pode avaliar a equipe atual para definir se as competências e características estão presentes ali para a gente entregar essas atribuições?
Mas eu não quero contratar, eu queria aproveitar alguém da minha equipe atual. Como é que ele vai fazer para avaliar isso? Então, essa seria uma ferramenta, a percepção a respeito do colaborador. Imagino que assim, é uma ferramenta rápida para ele começar o processo. Então, assim, eu começo por quem? Então, assim, eu posso fazer isso com o meu time inteiro. Eu vou aqui, através dessa primeira percepção, coloco. Aí eu seleciono os melhores e aí vou usar outras ferramentas para avaliar. Isso. Quais outras ferramentas a gente tem à disposição? O assessment é um deles, né? Uma série de instrumentos que a gente utiliza para levantar o perfil de características. O assessment é um questionário tradicional? Não só. São entrevistas, você pode incluir testes, pesquisas avaliações comportamentais, dinâmica de grupo. Ele pode querer começar a fazer um processo e depois contratar uma consultoria externa para complementar. Porque é sempre legal ter uma visão de fora. Sim. E não faz diferença se eu estou recrutando de fora ou de dentro. Quando eu recruto de dentro, eu tenho essa vantagem que eu já tenho uma percepção a respeito do já tem um nível de percepção sobre as pessoas, né? Uma vez que existam dentro da equipe pessoas capazes e dispostas a assumir essas novas atribuições, elas serão naturalmente as pessoas preferidas. Extremamente motivador para a equipe, o aconselhável é que ele comece de dentro. Quer dizer, vocês não começariam procurando fora, vocês começariam procurando dentro. Entretanto, algumas vezes chegamos à conclusão que não temos no nosso time alguém adequado para um conjunto específico de atribuições. E aí sim, a empresa deve buscar esse profissional no mercado. Trazer um profissional de fora para assumir atribuições durante uma transição traz, como tudo na vida, vantagens e desvantagens. Quem está fazendo uma mudança estrutural numa empresa tão grande, ele não pode dizer: eu queria trazer sangue novo, eu queria trazer um olhar diferente, um conjunto de experiências diferentes. Já que ele está querendo promover mudança, ele está querendo um agente de mudança. Na verdade, o que ele tem que fazer é pensar na condição que a equipe está. Por exemplo, se ele tiver uma equipe muito bem estruturada, motivada, engajada, a equipe vai ver com bons olhos. Se ele perceber que ele tem uma equipe que não está muito motivada, que ele está com algumas dificuldades, certamente se ele trouxer mais um elemento externo, talvez ele estabeleça uma barreira. Seja mais um obstáculo aí para a mudança. Seja aproveitando a prata da casa ou trazendo alguém de fora, nunca encontraremos uma pessoa totalmente pronta. Está passando na minha cabeça, esse ser humano existe. Ele existe. Esse ser humano Você parece nunca vai caído ter do céu, alguém, né? você nunca vai ter alguém com 100% de todas essas não. competências, né? Aí você vai buscar alguém que se aproxime ao máximo disso, seria o perfil ideal. As avaliações de perfis, os assessments e outras ferramentas, além de nos ajudarem a encontrar a pessoa certa, também servem para a gente entender em que ponto cada profissional precisa ser apoiado, treinado e capacitado, para a gente poder complementar essas competências que ele já possui. E isso vale para todos, em especial para as lideranças. Aliás, avaliações e treinamentos não são as únicas ações a serem executadas com as equipes durante as transições de modelo. Devemos também ter uma atenção especial à comunicação e ao acompanhamento. Comunicação é fundamental para que todos os colaboradores entendam a transformação. E isso envolve várias etapas, jamais acontece em um único comunicado ou uma única reunião. Leva tempo para as pessoas absorverem e pessoas diferentes absorvem em ritmos diferentes. Um plano de comunicação muito bem desenhado, do começo ao final. E a comunicação ela acontece em vários níveis. E aí, a partir dessa primeira sensibilização, que no primeiro instante é uma sensibilização, você tem que recorrentemente montar um plano de comunicação para que recorrentemente eles sejam informados do passo a passo. Já o acompanhamento serve para a gente entender as reações e dificuldades ao longo do processo, tanto a nível geral quanto a nível individual. Processos vão mudar em volta dessas pessoas. O que a gente faz para preparar esse time? O que a gente faz para identificar onde vão estar os mais resistentes e trabalhar essas resistências? Porque a gente sabe que o time interno pode minar, e muitas vezes mina, um processo de transformação. Na verdade, existe a pesquisa de clima e a pesquisa de engajamento.
A pesquisa de clima, ela está muito voltada para o clima organizacional. O engajamento tem a ver com liderança. Quanto as pessoas percebem o nível, ok, mas o quanto elas estão engajadas com relação à empresa, porque muitas vezes o clima organizacional pode não ser super favorável, mas você tem grupos mais engajados. Quando você faz com que todas as equipes participem do SESMA, elas vão te dar o perfil dos colaboradores. Então você vai conseguir identificar quais colaboradores estão prontos para a mudança e serão facilitadores. Vamos pegar aqui um rápido exemplo. Aquela empresa de tecnologia que está migrando do modelo on-premise para o modelo de recorrência em cloud. Eles chegam à conclusão que o sucesso do novo modelo de negócio deles depende da capacidade que eles vão ter de convencer os clientes não apenas a comprar os seus produtos, mas a usá-los cada vez mais, já que as suas receitas vão depender do uso. Para isso, eles definem que o novo modelo precisará de um conjunto de processos que eles estão chamando aqui de Customer Satisfaction, que possui atribuições como acompanhamento do uso, entendimento de necessidades e expectativas, avaliação da satisfação do cliente, planejamento da adoção e expansão do uso e geração de engajamento por parte do cliente. Eles concluíram que as atividades de acompanhamento de uso podem ser assumidas em parte pela equipe de suporte e em parte pela equipe de pós-venda. Aí veio o momento de analisar quais eram as competências necessárias para realizar as outras tarefas. Acho que a primeira coisa que ele vai ter que se preocupar é em definir quais as competências que essa pessoa vai ter que ter. Desenhar o perfil. Quais são essas competências? Primeiro é o contato interpessoal, porque tem que ser uma pessoa que tenha grande habilidade interpessoal. Então a gente pode colocar como habilidade interpessoal. Relacionamento, né? Habilidade de relacionamento. Isso. A outra questão é a questão da percepção, porque como ele vai ter que ser a pessoa que vai identificar junto ao cliente como é que esse cliente está reagindo ao novo equipamento, como está usando, etc. E muitas vezes o próprio cliente se constrange de emitir uma opinião ou uma reclamação, então ele tem que ser perceptivo o suficiente para isso. Ele tem que ser uma pessoa eloquente, bem articulada, que tenha um bom nível de verbalização também. Boa comunicação, né? Então ele tem que ter boa comunicação verbal e escrita. Porque se ele tiver que fazer um relatório, ele não se perde. Planejamento, né? Porque ele vai ter que planejar ações ao longo de um ciclo. Que momentos ele fala com esse cliente, né? Que ações ele vai fazer para identificar a satisfação. Antes do planejamento, ele tem que ter a visão sistêmica. Uma visão sistêmica, ele identifica já os pontos junto ao cliente. E aí ele começa a seguir o planejamento dele, porque ele tem que ter isso bem definido. Ele tem que ter visão de negócios, né? Ele tem que entender o negócio do cliente. Porque para saber, por exemplo, se o cliente está satisfeito, ele tem que entender um pouco o negócio do cliente para entender para que ele estava usando aquilo, qual era o desafio de negócio. E até para ele se antecipar o cliente, porque às vezes o cliente nem identifica qual é o risco que ele está correndo por não estar usando bem aquele equipamento. Então é conhecimento do negócio e do mercado. Mercado, concorrentes, né? Uma capacidade de trafegar bem entre as áreas da empresa, porque ele vai trazer as necessidades, as dores desse cliente e vai precisar demandar isso nas diversas áreas dentro das empresas. Acho que tem que ter negociação também, Cláudia, porque às vezes ele vai precisar negociar com áreas coisas para atender a necessidade desse cliente. Ele tem que saber liderar a equipe. O manager é o gestor. Tem que ter liderança, sim. Tem que ter liderança. Uma coisa que a gente colocou aqui, que é credibilidade pessoal e legitimidade. Esse cara é o cara que vai falar como as coisas vão acontecer. E se não acreditarem nele, não acontece nada. Ele precisa inspirar confiança. E transparência, operação, porque o objetivo dele é ver a coisa funcionando e ajudar o gestor da empresa que as coisas funcionem. Ele tem que ter prazer nisso. Tem pessoas que são egoístas. Até porque nesse novo modelo é o que você falou, ele não vende um produto e vai embora. Isso, ele participa, então ele tem que ter interesse de cooperar com o resultado da empresa que ele está atendendo.
A conclusão final foi que as outras atividades precisavam de um perfil que eles não tinham dentro da empresa, e eles chamaram isso de Customer Success Manager. Então eles resolveram, nesse caso específico, colocar essas 4 atividades debaixo de um cargo, porque eles consideraram que todas essas atividades podiam ser realizadas por uma pessoa com um perfil similar. Obviamente, eles pensaram, aonde nós vamos conseguir achar alguém com esse perfil, já que é uma pessoa com um perfil tão diferente do que a gente está acostumado. E começou um debate exatamente sobre essa dificuldade em localizar esse profissional. Onde e quem? É aquele momento que TI passou quando ele começou a buscar os analistas de negócio, né, com competência técnica, mas que ia fazer a interlocução com o cliente. Mas eu acho que não tem hoje nessas revendedoras, mas existem outros universos de empresas atendendo com essa visão. Então, não é que essa função não existe em nenhum lugar. Mas ela é mais rara. Ela é uma referência. Não sei se tem, eu acho que não tem volume suficiente para dizer que existe um mercado que a gente pudesse ir lá e buscar. Mas existem alguns lugares que já trabalham com essas pessoas. Trabalham basicamente com satisfação de cliente e ciclo de vida de cliente. Empresas de cartão de crédito existem essa função há algum tempo. As grandes administradoras, os grandes bancos, existem sim as áreas de satisfação de cliente. Tem uma área só de que cuida de régua de relacionamento. Talvez ela não seja tão específica quanto isso aqui está demandando agora, mas existe. Então, olha, aonde você pode buscar é no próprio pessoal de vendas. O pessoal de vendas, ele já tem o hábito do relacionamento. Pensando agora no cara de vendas, porque falava-se muito do gerente de projeto. O gerente de projeto interage com o cliente também. Sim. Agora, viver bem com riscos e incertezas faz parte de uma característica desejável. O desconhecido é sempre arriscado. E como isso é totalmente novo, no início vai haver uma incerteza muito grande. Então, essa pessoa vai assumir uma posição dizendo o seguinte: eu sei que no início eu estou correndo risco de talvez receber menos do que eu recebo hoje. E talvez, vale aí a dica, que tenha que ter uma estratégia salarial, tá? Para essas pessoas. Porque tem mais um universo que é da startup. Pessoas que atuam com startup, que tenham atuado com startup. Agência tem um troço chamado atendimento. Atendimento do cliente. O atendimento ele tem muito disso, né? Ele vive dentro do cliente, ele conhece, ele é o ponto focal. O Varejo está criando essas posições também, porque a última NRF só falou de experiência do cliente. Se você pensasse em perfil pessoal, faz diferença ser homem ou mulher? Não. Faz diferença ser mais novo ou mais velho? Também não. Não tem problema o cara ter 60, 70 anos, não é esse o ponto. O ponto é outro, você tem que ver o nível de energia que essa pessoa tem. Você acreditar que quando a exigência tem que ter conhecimento técnico, você tem que avaliar. De alguma forma. Sutilmente. Se a gente está falando de uma posição intermediária, talvez o fixo e o variável fiquem no meio do caminho entre o vendedor e o gerente de projeto. Ele tem um fixo um pouco maior que o vendedor e menor que o gerente de projeto. Vai buscar um salário muito próximo ou talvez maior que o gerente de projeto. No processo seletivo, você tem que começar com quantidade. Não adianta você falar assim, onde eu vou buscar? Eu vou pegar aqui, eu vou achar. Não é assim. Esse é um pequeno pedaço do desafio, mas a gente vai falar muito mais sobre isso em novos exemplos e no capítulo mais à frente, onde a gente fala de gestão de pessoas durante a transição.